bem-vindos a mais um vídeo. O tema que nós vamos tratar nesse vídeo agora é potenciação. Conteúdo matemático aí fundamental na etapa básica do ensino, a partir do 6º ano, né? Em outras etapas também. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é potenciação, quais são os termos da potenciação, as propriedades e como se calcula, lê e escreve potenciação. Sejam bem-vindos e aproveite ao máximo para tirar dúvidas e evoluir um pouco mais na aprendizagem matemática. Vamos dar sequência aqui então à nossa aula de hoje, nosso vídeo falando sobre potenciação. A primeira pergunta que vem à cabeça aí: o que é potenciação? É necessário que a gente entenda o conceito de cada conteúdo. O que significa, né? Então, quando eu me pergunto o que é, significa que eu estou em busca do conceito daquele assunto. Então, a potenciação, ela é uma multiplicação. Então, vou anotar para vocês o seguinte, ó. Trata-se de uma multiplicação. Mas por que então que recebe esse nome potenciação? É porque não é uma multiplicação qualquer. Trata-se de uma multiplicação de fatores iguais. Lembre que na multiplicação nós temos aí o multiplicador e o multiplicando, são chamados de fatores. Quando esses fatores são iguais, a gente tem uma potenciação. Exemplo: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós temos aqui uma multiplicação. Qual que é a regra dessa potenciação? O fator é o mesmo. Se os fatores são iguais, eu estou falando de potenciação. Então, eu posso escrever essa multiplicação neste modelo aqui, ó. Você vai repetir o fator, a base, a gente chama de base, vai contar quantas vezes ela se repetiu, no caso aqui é 4, e aí a gente vai dar o resultado, que é igual a 16. Então, aqui nós temos os termos dessa potenciação. Primeiro, que nome recebe esse número que tem aqui embaixo? Esse fator que se repete o tempo todo. Nós chamamos ele de base. Então, o 2, nesse caso aqui, o 2 é a base da potenciação. Aquele algarismo que apareceu lá em cima, o 4, que é a quantidade de vezes que a base está repetindo, ela repetiu 4 vezes, a gente chama ele de expoente. Então, o 4 é o expoente desta potenciação. E o 16? O que é o 16? É o resultado? Sim, é o resultado, mas o resultado aqui nós vamos chamar de potência. Potência ou resultado. Então, esses são os termos de uma potenciação. Quais são os termos? Base. O que é a base? É o fator que se repete. Expoente. O que é o expoente? É o número que está aqui posicionado no canto superior direito da base e indica quantas vezes a base se repetiu. E potência. Potência é o resultado desta multiplicação, desta potenciação aqui, ó. Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a minha potência é o meu resultado. Na sequência, a gente vai ver sobre alguns exemplos de como trabalhar a potenciação e como fazer a leitura e a escrita da potenciação. Continuamos falando de potenciação, meus amigos.
Aqui vai algumas observações importantes, entre elas a seguinte observação: toda potência de expoente 1, lembra que o expoente é aquele número que fica em cima da base. Toda a potência de expoente 1, quando 1 está lá em cima, o resultado é igual à própria base. Isso porque o expoente 1, ele indica que a base vai se repetir apenas uma vez, então não há necessidade de multiplicação, né? Por exemplo, se a gente tem 12 sendo a base e o expoente sendo 1, ou seja, você vai repetir essa base uma vez só, não há necessidade de multiplicação, né? Por isso, toda potência de expoente 1, o resultado é igual à própria base. Segunda observação, que favorece bastante também na hora dos cálculos, né? Toda potência, vou deixar escrito aqui, ó, toda potência de base 10, agora falando da base, se a base for 10, o resultado é o número 1. Como assim? Calma que eu não terminei. O resultado é o número 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Seguidos de tantos zeros quanto as unidades do expoente. Parece complicado na leitura, né? Mas não é. Observe o exemplo que daí você vai compreender com mais facilidade. Nós vamos pegar aqui uma potência que tem base 10. 10 elevado à quinta potência. 10 é a base, o expoente é 5. O que diz o texto? Toda potência de base 10 é igual ao número 1. Opa, então o resultado é o número 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades do expoente. Qual é a unidade do expoente? É o 5. Então aqui eu vou seguir de 5 zeros. Ó. E aí eu já chego no resultado, sem necessidade de fazer cálculo nenhum. Quanto é então? É 100 mil. Isso vale para todas as potências de base 10? Claro que vale. Vamos pegar aqui outro exemplo. 10 elevado ao cubo. O que significa isso? Se a base é 10, o resultado é 1. Quantos zeros vai ter? 3 zeros. Então quer dizer que 10 elevado ao cubo é 1000? Sim. Por quê? Porque a gente faria 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar 1000. Com esses macetes aí, a gente evita o cálculo, né? Nós vamos ver aqui então na sequência alguns exemplos de atividade, né? Muitas vezes a gente pode ter a potência Olá, então dando sequência aqui ao nosso vídeo, falando agora sobre a leitura e a escrita da potenciação. A potenciação ela tem uma característica bem interessante no que diz respeito à leitura. A base eu leio conforme é o número, não tem nenhum nome especial para a base. O que muda na leitura é o expoente. Então vamos ver aqui por alguns exemplos. Vamos pegar expoente 2, expoente 3, expoente 4, expoente 5,
6 e assim por diante. Vamos pegar aqui um expoente 10. Já consegue compreender bem com esses exemplos aqui. Vejamos. Eu leio a base conforme é o valor do número. Se a base é 2, eu leio e escrevo 2. Elevado ao... Se o expoente é 2, ele tem esse nome especial aqui, ó, quadrado. 2 elevado ao quadrado. Expoente 2, nome especial dele, quadrado. Quando o expoente é 3, vai ter um nome especial aqui no final também. Mas antes eu vou escrever a base. Qual é a base aqui? A base é 4, né? Então eu escrevo normalmente, ó, 4. Sempre vai ter esse termo aqui no meio, né? Porque se trata de uma potenciação, então é elevado. 4 elevado ao cubo. Expoente 3 recebe o nome especial de cubo. Quando o expoente é acima de 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, ele sempre vai receber o nome no sentido de ordem, número ordinal, no feminino, né, e acompanhado da palavra potência no final. Então veja bem, eu vou escrever aqui 5, porque a base é normal, 5 elevado. Se o expoente meu é o 4 agora, eu vou dizer elevado à quarta. Lembra que eu falei que é na questão da ordem, né? Número ordinal quarta e segue a palavra potência no final. Essa palavra sempre vai seguir no final da escrita. Base é 1. Escreva a base normal. 1 elevado. O expoente agora é 5, então é a quinta potência. Está entendendo? O expoente é 2 é ao quadrado, expoente 3, cubo. Esses dois aqui tem nome diferente, o resto é tudo nessa ordem. Quarta potência, quinta potência. Já dá para prever aí que aqui é a sexta potência, né? Então aqui nós temos 1 elevado à sexta potência. E quando o expoente é 10, será que é diferente? Não, é a continuação. Então aqui a gente continua. Base é o 2, 2 elevado à décima potência. Se for acima de 10, segue a mesma orientação, 11ª, 12ª, 13ª e assim por diante. Então isso é leitura e escrita de potenciação. Vou passar para vocês aqui na sequência alguns exemplos de cálculo, tá? A potenciação ela pode estar escrita em forma de multiplicação e o professor pede para você escrever em forma de potência, né? E calcular. Então, nesse caso, vou pegar mais um exemplo aqui. Nesses casos, a gente repete o fator que está sendo multiplicado, que é o 2. Contamos quantas vezes ele se repete. No meu caso, que é 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, você vai colocar um expoente aqui em cima e vai fazer a leitura normal, né? 2 elevado à quinta potência. Falamos sobre isso agora há pouco. E aí vamos colocar o resultado. Se a atividade pedir, né? A gente calcula. Por que dá 32? Porque multiplicando 2 5 vezes, você vai encontrar esse valor, 32. Vamos fazer o teste aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8.
8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. Se eu tenho o fator 3 se repetindo, eu vou repetir ele, que é a minha base. Ele se repetiu 3 vezes, então vai ficar 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo significa 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Pode estar escrito ao contrário, né? Pode ser que seja assim, ó. 15 ao quadrado, 4 elevado à terceira potência, 1 elevado à sexta potência. E vamos supor que a gente precisa encontrar o resultado disso. Como que eu faço? Se a potenciação está nesse formato aqui de potenciação, primeiramente eu vou escrever ela em forma de multiplicação de fatores iguais. Se a base aqui é o 15, o expoente é 2, então eu vou repetir o 15 duas vezes. E aí, calculando 15 vezes 15, eu vou encontrar 225, tá? É só fazer o cálculo aqui que vocês vão perceber que isso é verdade. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 1 é 5, mas subiu 2 lá do 25, né? Forma 75. Vou preencher aqui a unidade com 0 ou o sinalzinho de mais, e vou multiplicar o número 1. 1 vezes 5 é 5, e 1 vezes 1 também é 1. Soma tudo, 7 mais 5 é 12, sobe 1, dá 225. 4 elevado ao cubo significa 4 multiplicando 4, que multiplica 4 de novo. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. 1 elevado à sexta potência, você vai pegar a base 1 e vai repetir ela 6 vezes, que vai ser 1. Potenciação, para vocês verem que não é difícil, né? Então, primeiro que a potência ela pode estar escrita na forma de multiplicação. E aí o professor ou então a atividade no livro te pede o seguinte: escreva a multiplicação em forma de potência e calcule. Primeira coisa é identificar que os fatores aqui são iguais. Então você vai repetir o fator, que é a base, né? Desculpa. A base é igual, repete a base e conta quantas vezes ela está se repetindo. Se está repetindo 4 vezes, então é 3 elevado à quarta potência. Qual é o resultado disso? Bom, você pode voltar aqui na multiplicação, né? Que já está montada aqui, e resolver. 3 vezes 3 é 9, correto? Esse 3 vezes esse 3 aqui também dá 9. Então, se a gente pega 9 vezes 9, dá 81. O resultado, então, é 81. Também a atividade pode estar escrita ao contrário, né? Ela pode pedir para que você indique o produto, né? Indique o produto, ou seja, a multiplicação. Poderia citar o seguinte exemplo: 7 elevado à quinta potência. A base é o 7, o expoente é o 5, então você vai repetir o 7 5 vezes, sempre colocando o sinal de vezes. Aqui a gente vai usar o pontinho para multiplicação, para não confundir com a letra X, tá? Sempre a gente vai usar o ponto que facilita. Então, se a atividade está pedindo para indicar o produto, para escrever em forma de multiplicação, para escrever em forma de produto, o método correto é esse daqui. Se a atividade pede para calcule as potências, aí a gente precisa fazer o cálculo. Exemplo, se eu tenho 15 elevado ao quadrado, se eu tenho 8 elevado ao cubo, 2 elevado à sexta potência.
Então veja bem, no primeiro caso aqui, 15 elevado ao quadrado. A base não é o 15? Então você tem que pegar a base e repetir ela. Quantas vezes? Conforme o expoente. Se o expoente é 2, repete a base 2 vezes. Quanto é 15 vezes 15? Dá 225. Se sentir alguma dúvida, que toda hora vai precisar multiplicar, né? Faz o cálculo ali, 15 vezes 15. 5 vezes 5 é 25. Subiu 2 aqui na dezena. 5 vezes 1 é 5. E 2 que subiu são 7. Vamos colocar um zerinho aqui embaixo da unidade. Ou um sinal de mais, né? E multiplicar agora a dezena. 1 vezes o 5. Aqui nessa ordem, 5. 1 vezes o 1 é 1. Soma tudo. 5. 7 mais 5 são 12. Vai subir 1. 1 mais 1 que subiu são 2, 225. 8 elevado ao cubo. Aqui nós temos que repetir a base, que é o 8. Quantas vezes? Exatamente, meu amigo, 3 vezes. 8 elevado ao cubo significa 8 vezes 8, que dá 64, certo? Agora pega o 64 e multiplica pelo 8. Quanto é 64 vezes 8? Aqui embaixo. 8 vezes 4, 32. Vai subir um 3 aqui. 8 vezes 6, 48. E 3 que subiu, são 51. Então dá 512. Pode anotar o resultado aqui, 512. Se eu tenho 2 elevado à sexta potência, o que eu devo fazer? Pega a base, que é o 2... e repete ela multiplicando 6 vezes. Não é difícil, isso aqui é gostoso de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aí eu vou multiplicando. Você pode multiplicar de par em par, né? Tipo eu estou fazendo aqui, Talvez facilite, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 também é 4. 2 vezes 2 também é 4. Então nós temos agora 4 vezes 4 vezes 4. Bom, 4 vezes 4 dá 16. Pega 16 e multiplica por 4. Vai dar 64. 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Então, repetindo, base, expoente, potência é o resultado. Base, expoente, potência é o resultado. Base, expoente, a potência é o resultado. Essa repetição é a maneira de calcular. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Nós temos aí algumas coisas ainda para explorar na potenciação, tá? Tem algumas regras de algumas propriedades que precisam ser aprofundadas, mas isso fica para um próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre as propriedades da potenciação. Deixa lá seu like no vídeo, comenta se foi útil para você, se compreendeu através da explicação. Pode indicar no comentário também alguma atividade para a gente estar montando um vídeo explicativo, tá bom? À medida do possível a gente vai trabalhando com esses vídeos aí e tentando ajudar. Compartilhe o vídeo também, né? Quanto mais pessoas estiverem inscritas, melhor é para o canal, né? Porque a gente está chegando para mais pessoas e assim está atingindo o objetivo, que é contribuir com a melhoria da educação, com a melhoria do ensino da matemática.